Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouco sobre morte fetal, mais especificamente sobre os processos de maceração e mumificação. Nosso grupo é composto por Bruna Macedo, Eliane Francisca, Evelyn Tamires, Luísa Cordeiro e por mim, Maria Tereza Nogueira. Bom, antes de falar desses dois processos propriamente ditos, é importante conceituar o termo morte fetal. Entende-se como morte fetal a completa ausência de movimentos fetais e batimentos cardíacos. Normalmente, a morte fetal está relacionada com a remoção atrasada dos fetos, com a perda da função placentária e com a hipóxia fetal. A morte fetal é uma causa frequente do aumento do intervalo entre partos nos rebanhos e também da diminuição da fertilidade. Por isso, a morte fetal é considerada Nossa, esqueci a palavra. Saco. Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre morte fetal, mais especificamente sobre os processos de maceração e mumificação. Nosso grupo é composto por Bruna Macedo, Eliane Francisca, Evelyn Tamires, Luísa Cordeiro e por mim, Maria Tereza Nogueira. Bom, antes de falar desses dois processos propriamente ditos, é importante conceituar o termo morte fetal. Entende-se como morte fetal a completa ausência de movimentos fetais e batimentos cardíacos, e normalmente está relacionado com a remoção atrasada dos fetos, com a perda da função placentária e com a hipóxia fetal. A morte fetal é considerada uma causa frequente no aumento do intervalo entre partos nos rebanhos e também da diminuição da fertilidade. Então, tem um impacto bastante significativo nos sistemas de produção animal. Agora falando sobre a maceração fetal. Maceração é um termo que vem do latim e significa alterações degenerativas que desintegram o feto. É um processo séptico com desorganização estrutural do feto retido no útero após sua morte. Para esse processo acontecer, é necessário que a cérvix esteja aberta para permitir a entrada de micro-organismos. Esses micro-organismos, ao entrarem no útero, em contato com o feto, vão iniciar a sua multiplicação e vão provocar a liquefação e degradação dos tecidos moles do feto, deixando apenas o tecido ósseo. O calor materno contribui muito para esse processo, porque ele colabora com a multiplicação dessas bactérias. Na verdade, não somente bactérias podem estar envolvidas nesses processos, Aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns micro-organismos que podem estar envolvidos, como a Arachnobacterium pyogenes, que é esse aqui primeiro, Staphylococcus aureus, que é esse aqui, e o protozoário, que é o Tritrichomonas fetus, que normalmente está mais relacionado com os bovinos. É importante ressaltar que a proliferação bacteriana e a abertura da cérvix são os pontos-chave que diferenciam a maceração fetal da mumificação fetal. Como eu falei, para que a maceração fetal ocorra, é necessário que a cérvix esteja aberta para permitir a entrada e, consequentemente, a multiplicação desses micro-organismos. Epidemiologicamente falando, não tem uma caracterização muito bem definida da maceração fetal. O que se sabe é que existem alguns fatores predisponentes e que sua incidência é relativamente baixa. É um processo que pode acometer a maioria das espécies e costuma ser mais comum na espécie bovina. Esses dados aqui, de 0,6% a 2,4%, são dados de um artigo em que eles avaliaram a presença de maceração fetal num rebanho bovino, mas esse rebanho bovino já estava acometido, já estava infectado com o Trichomonas fetus. Como eu falei, a epidemiologia está relacionada com fatores predisponentes. No caso dos equinos, por exemplo, a maceração fetal é bastante rara em gestações simples e, quando acontece, normalmente está relacionada com algum outro problema, como torção uterina, por exemplo. Em gestações gemelares já é mais comum de acontecer, mas ainda assim é uma situação
relativamente raro. Nos bovinos, o principal fator predisponente é a infecção por Trichomonas fetus, e nos pequenos animais, como cadelas e gatas, né, a maior incidência está relacionada àqueles animais que receberam injeções de anticoncepcional. O diagnóstico da maceração fetal é feito através do exame semiológico do aparelho genital, principalmente através da palpação retal e da inspeção vaginal. Na palpação retal, você vai sentir o útero mais espessado, e na inspeção vaginal, você vai perceber um corrimento, normalmente é um corrimento escuro, e tem um odor bastante fétido. A ultrassonografia pode ajudar nessa avaliação, né, porque você vai conseguir observar a morte fetal, né, porque você vai ver uma redução do tamanho do feto e uma ecogenicidade heterogênea que caracteriza a morte fetal. E a radiografia também pode auxiliar, porque vai permitir a visualização dos ossinhos do feto, né, porque, como eu falei, a degradação dos tecidos moles, não da parte do esqueleto. Caracterização da lesão. Macroscopicamente, os ovários e as tubas uterinas apresentam-se normais. Já o útero, ele se apresenta bastante friável e as paredes bem espessadas, e normalmente é um rompimento à abertura. Também é possível encontrar resquícios de ossos aderidos a esse tecido uterino. Os tecidos fetais vão se encontrar totalmente liquefeitos, estarão envoltos em um exudato purulento e bastante fétido. Aqui nessas imagens mesmo, a gente pode ver que não sobrou praticamente nada de tecido mole do feto, só tem os ossinhos, e o útero apresenta-se bastante com as paredes bem espessadas mesmo. O prognóstico e o tratamento. O prognóstico geral da maceração é bom quando o animal é atendido rapidamente, mas o prognóstico é ruim para a função reprodutiva, porque a maceração ela não vai acometer somente o útero, mas também o útero e o feto, né? Mas também outras partes do sistema reprodutor, como a vagina, a própria cérvix, entre outras partes. E quando o animal sofre de maceração fetal, ele fica suscetível a outras infecções no trato reprodutivo, como a metrite, por exemplo. O tratamento é basicamente o mesmo para todas as espécies, mas tem algumas particularidades. Nas vacas, por exemplo, recomenda-se induzir o abortamento e, após 2 ou 3 dias, retirar os restos fetais que ficam ali aderidos na vagina. Caso a abertura da cérvix não seja suficiente para induzir esse abortamento, pode ser feito um tratamento com estrógeno, né, para permitir a dilatação dessa cérvix. No caso das éguas, é feita a dilatação manual da cérvix e a retirada dos restos fetais. E tem que tomar bastante cuidado com as éguas, porque os equinos, né, eles são bastante suscetíveis à metrite. No caso de cães e gatos, também é feita a remoção dos restos fetais, seguida da castração, né, que seria a ovarioesterectomia. Dando continuidade ao tema morte fetal, eu vou falar um pouco sobre a mumificação fetal. A mumificação ela é constituída pelo conjunto de modificações que o feto sofre após a morte embrionária, no segundo ou no último terço da gestação. Então, a mumificação é a ausência de contaminação bacteriana na cavidade uterina. E diferente da maceração, é um processo asséptico, porque não há contaminação de micro-organismos, já que a cérvix ela vai permanecer fechada. Com isso, o ambiente ele torna-se precário em condições de oxigenação. E o que vai acontecer é que os líquidos placentários eles vão ser reabsorvidos e as membranas fetais vão aderir ao feto morto, desidratado. Vai formar uma massa de coloração escura, com a superfície úmida. Essa estrutura não vai ter nem odor, nem exsudação. Então, vai se transformar numa estrutura completamente desidratada, que é chamada de múmia.
Aí, continuando, sobre a etiopatogenia da mumificação fetal. Apesar da sua etiologia não ser completamente estabelecida, alguns fatores devem ser considerados, como, por exemplo, em suínos, vírus como enterovírus, parvovírus e o vírus da peste suína, eles são importantes causas da mumificação. E existem algumas citações que dizem que pode ser também uma condição hereditária, e na toxoplasmose também costuma ser um achado frequente. A epidemiologia da mumificação fetal. Na literatura, observam-se alguns relatos de ocorrência de fetos mumificados em cadelas, gatas, coelhos, éguas, cabras e vacas. Normalmente acontece em fêmeas multíparas, elas são mais suscetíveis. Existe uma maior incidência em suínos, né, por conta do grande número de leitões que tem numa gestação. E em vacas a incidência é menor, porque em sua maioria, né, a gestação ela apresenta apenas um feto. Então, quando é acometido, é mais comum pela forma hemática. O diagnóstico da mumificação fetal. Normalmente, em grandes animais, é feito o diagnóstico através da palpação retal. Verifica-se a ausência de líquidos fetais e de placetomas. A parede uterina ela vai estar colada ao feto e o feto ele vai estar de tamanho reduzido e endurecido. Então, e também pode ocorrer o corrimento vaginal de forma esporádica, né? E a coloração é marrom ou negra. E em pequenos animais é feito o diagnóstico através da anamnese, da palpação do abdômen, e a radiografia é para confirmar o diagnóstico. A caracterização da lesão. O feto ele adquire a forma de uma massa seca e firme, que vai ser marrom ou enegrecida. Quando há lesões na placenta, são de origem inflamatória, com aspecto opaco, e a coloração também tende a ser mais escura. O prognóstico e o tratamento. O prognóstico, normalmente, é bom na maioria dos casos para a futura fertilidade. E o tratamento em grandes animais, em vacas, é feito a retirada do feto mumificado por abortamento. No caso, recomenda-se o uso de prostaglandina, né, ou glicocorticoides, e a retirada é feita manualmente de 2 a 3 dias após o abortamento, e se o feto ele for muito grande e não passar pela cervix dilatada, pode ser que seja necessário induzir a maceração ou optar por uma cesariana. Se antibiótico terapia profilática no útero em todos os casos. Então, em éguas, costuma ocorrer a expulsão do feto mumificado de forma espontânea. Caso não ocorra, deve-se dilatar manualmente o canal cervical e fazer a retirada. E, em seguida, aplicar antibióticos por via uterina. E o tratamento em pequenos animais, a opção é a cesariana. Então, é isso. Muito obrigada.